Hoje, quarta-feira, dia 17 de setembro, dia da primeira prova do fazendeiro. E ainda vai ter dinâmica para decidir quem das quatro realmente vai estar de fora da prova do fazendeiro numa votação ao vivo. Mas não é sobre isso que a gente vai falar, né? A gente vai trazer aqui o resumo do que foi que aconteceu aí ao longo da madrugada. Mas eu não posso deixar de falar, de exaltar, tá? A Ioná. Sério, eu odiei o filho dela na Grande Conquista, mas vamos ser sinceros, o Anthony ia sempre pro lado errado das coisas. A dona Ioná não, ela está entregando a coisa certa. A dona Ioná tá causando agora pela coisa certa. Gente, a dona Ioná ali hoje, ela soltou uma indireta pra Rayane. Aí a Rayane já depois quis jogar as coisas da Ioná direto na piscina. Foi impedida pelos demais, mas vocês viram que a rivalidade entre a Ioná e a Rayane vai crescer. Mas além disso, a Ioná causou a primeiraça punição. A Ioná entrou de propósito na piscina. Ela não pode entrar na piscina como moradora da baia, mas ela foi de propósito, causou ali. A gente vai começar contando essa história e depois a gente volta lá atrás. Gente, foi maravilhosa. Ela foi maravilhosa. E ela ainda falou mais. Se me colocarem na roça, vai ser pior. Tem como não gostar da Ioná, gente? É assim, quem gosta de caos em reality show, pelos motivos certos, tá? Eu tô botando os motivos certos. A dona Ioná tá entregando tudo e mais um pouco. E o Dudu Camargo, gente? Dudu Camargo tá conseguindo colocar a casa inteira contra ele. E sim, pelas coisas que ele tá fazendo, pelas coisas que a gente tá vendo ele fazer ali. Tá maravilhoso de ver, tá maravilhoso de ver. E ele falou ainda agora, tá, que ele ia botar o caos ali, que ele ia fazer e que ele ia fazer a casa se movimentar de uma forma ou de outra. Vou já também te contar aí esse trecho. Mas antes, gente, deixa eu responder um comentário que eu vi aqui, as pessoas reclamando do som, tá, do microfone, que tem alguma coisa com o microfone. Gente, de fato, eu sei que tem alguma coisa com o microfone, tá? Desde que o OBS atualizou para uma versão mais nova, eu não sei o que foi que aconteceu, que as configurações de som simplesmente se alteraram da versão anterior. E aí eu não consegui achar, eu não me lembro quais eram os valores da configuração anterior, que eu não consegui botar nessa nova configuração aí do OBS que eles atualizaram. Então eu fiz uma coisa ali, fui testando, você vai sentindo e tal. Mas no final das contas, tá, o negócio não ficou legal do jeito que eu pensei que ia ficar. E aí no fundo, tá, gente, eu simplesmente não consegui arrumar. Eu mostrei para vocês, já desses, o microfone que eu comprei. Esse aqui microfone, que isso aqui fica acendendo a luzinha e tal. Só que eu não tô conseguindo configurar o som dele. Eu tô achando o som desse microfone muito cortado, muito ruinzinho. Então eu vou ter que testá-lo melhor, tá? Antes de botar efetivamente em uso aqui. Mas eu sei que eu não preciso me justificar para vocês, tá? Mas é que vocês viram que nesses dias, segunda, terça, eu tive que gravar 3 vídeos. Então, assim, quando a gente grava 3 vídeos, a gente não tem tempo de fazer esses testes, de atualizar essas coisas. É impossível atualizar, é impossível. Então eu não consigo mexer, não consigo testar, não consigo melhorar configurações e tal. Só vou conseguir hoje, talvez, fazer um teste melhor, porque não tem o que falar sobre o Estrela da Casa. Eu vou falar o que do Estrela da Casa hoje? A ida do Michel Teló ali para ajudar no ensaio do festival e que o Michel Teló entrou para comer junto com todo mundo? Mas, tipo, isso não é conteúdo relevante para reality. Então, tipo, não tem o que falar hoje sobre o Estrela da Casa. Então, hoje eu vou falar só da Fazenda mesmo. Então, como são 2 vídeos, acredito que depois do segundo vídeo, de madrugada, eu consiga fazer testes e ter mais tempo para fazer teste, tá?
Então, por enquanto, eu sei que vocês vão achar o som um pouquinho estranho, eu entendo isso, mas vai dar uma melhorada, tá? Prometo pra vocês que vai melhorar. É porque, realmente, é tanta coisa que eu tô fazendo nesses dias, tá? Vocês viram aí que eu botei o negócio ali das claquetes e tal. E eu trabalho sozinho, gente. Eu não tenho ninguém pra me ajudar a fazer essas coisas, não. Então, eu tive que arrumar o quarto, organizar as coisas aqui e tal. Vou gravar um vídeo só pro Clube de Membros, o primeiro vídeo que vai estrear o Clube de Membros. E aí vocês vão entender melhor isso, vocês vão entender todo esse processo aí, tá bom? Mas isso não é o que interessa agora, a gente não vai falar disso. Vou contar para vocês, vou começar justamente com a Ioná, causando uma punição maravilhosa na casa. Gente, a dona Ioná é um achado. E assim, eu acho que ela vai longe. Sério mesmo, eu tô achando que a dona Ioná vai muito longe ali. Tô achando, tá, gente? Sabe por que eu tô achando que a dona Ioná vai longe? Porque ela tá fazendo muito igual a Márcia Fu. Não no sentido de copiar a Márcia Fu. Não tô dizendo que ela tá copiando a Márcia Fu, não, tá? Eu estou dizendo que ela tá agindo ali sem filtros, que ela tá fazendo ali sem se preocupar com o que estão falando dela ou não. Não, ela só tá fazendo. Então isso que é maravilhoso. Tá? E é por isso que o Carelli investe tanto na cota das véias mais, de 50 anos mais, porque elas entregam. A Márcia Fu em 2023, a Flor no ano passado, agora a dona Ioná. Não dá pra gente dizer que o Carelli não acerta com as pessoas de 50 mais. Tanto acerta que funciona bastante. Olha o momento da punição. E foi proposital. Olha só. Aí não tocou nenhuma sirene. Não teve punição. Você entrou rapidinho, né? Rapidinho, só foi molhar o cabelo. Ih, já tá um putaço lá. E olha, você tava... Fazendo 17! E vocês viram, o Dudu ainda botou pilha. Botou pilha. Dudu Camargo botou pilha na Ioná pra dar essa punição. Gente, foi maravilhoso. Maravilhoso de ver. Sério, a dona Ioná, ela só entrou rapidinho na piscina, ela não ficou lá não. Ela entrou, molhou o cabelo, depois saiu. E aí tocou a punição e ela saiu ali. E o Dudu disse que não ia dar punição porque não tinha ouvido a sirene. Carelli, aí em seguida da voz do Carelli, toca a sirene da punição. Gente, a dona Ioná é maravilhosa. Maravilhosa. Mas o negócio, gente, pra melhorar a situação é que todo mundo na casa colocou a culpa no Dudu Camargo, dizendo que o Dudu Camargo era quem tava instigando ela. E sim, ele instigou mesmo, deu pra ver que ele instigou. Só que o Dudu Camargo ainda foi ali conversando com a Carol e deu pra ver que a Carol foi outra que foi lá pra causar. A Carol ali, conversando com o Dudu, esse trecho também, eu tenho que mostrar só mais esse trechinho aqui, tá? Desculpa, Record, tá? Eu sei que vocês podem dar um strike em mim, mas prometo pra vocês que eu vou fazer o mínimozinho de corte aqui, tá? O mínimozinho, assim, de coisa, só pra ilustrar mais a situação. Já eu vou explicar pra vocês como foi que isso chegou nessa situação em primeiro lugar. Mas olha aqui a Carol e o Dudu discutindo, tá? Discutindo. Deu pra perceber que o Dudu e a Carol estão meio que aliados. E deu pra perceber que a Carol tá lá pra botar fogo no feno mesmo. Gente, que gritaria maravilhosa foi essa, olha só. Gosta, agita, caralho. Ah, que porra. música. Palhaçada, amigo. Não, se ele faz o que ele quer, ele é grande. Gosta, agita, caralho. Ah, que porra. E aí, o contexto dessa conversa era justamente isso, né? Ela falando ali que ele tava agitando, aí ela pega lá, né, pra dizer que o Dudu tinha culhão pra fazer o que ele fez. E aí ela defende ele faz o que ele quiser. E lá pra dizer, ele realmente tem culhão pra fazer isso, pra sustentar. Ele falou que ele ia movimentar a casa, gente. Ele vai movimentar.
Então, não tem como a gente não dizer que o Dudu Camargo não tá fazendo as coisas ali que a gente espera que ele faça. Ele está. O Dudu Camargo realmente está fazendo o que a gente espera dele. É isso. Eu não espero nada menos do que isso do Dudu Camargo. Como ele falou, isso é um programa de televisão. E isto precisa ter movimentação. Se não tem movimentação, gente, então, pra que estar ali, né? Pra que todo o esforço de ficar 3 meses ali? Mas vamos começar, gente, pelo que aconteceu ali na madrugada. Porque o nome do Dudu Camargo foi um dos nomes mais falados durante a madrugada. Exatamente pelo que tinha acontecido ali durante, tá? Pelo que tinha acontecido ali durante aquela dinâmica. Gente do céu. O Dudu Camargo foi lá para causar, e foi para causar muito mesmo, tá? Não tenho muito o que falar sobre o Dudu Camargo. Ele realmente tá na Fazenda para causar. E ele realmente tá ali para fazer e acontecer. Ah, mas a gente precisa ser ali... Vamos ser sinceros, a gente precisa ali ser um pouquinho mais... Cadê a imagem? Será que não entrou aqui? Cadê a imagem? Ah, gente, vamos lá. Eu vou falar aqui, se a imagem não entrar, é porque tá dando erro mesmo aqui no meu aplicativo, tá? Mas o que foi que aconteceu? Vocês viram lá que depois que terminou... Gente, cadê? Será que eu botei tudo aqui? Porque eu separei uma série de imagens de hoje. Tá aqui, achei. Uma série de... Não, é de ontem. Tem uma série de imagens de hoje que mostra ali o povo... Achei. Tá aqui, achei. Tem uma série de imagens... E aí agora eu vou colocar aqui. Tem uma série de imagens aí que mostram, por exemplo, como é que o programa começou depois daquele caos de ontem, daquela dinâmica, né? Primeiramente, as plantas ali querendo se resolver. Gente, as plantas querendo se resolver. As plantas que não entregaram absolutamente nada pra gente, querendo se resolver. As plantas ali. Começou primeiro, gente, ali com a Isabelle 2, a Tamires, se acertando ali com o Alas e a Rayane. Apesar de não terem feito nada uma pra outra ali e tal, ela foi lá, sabe aquela coisa chata? Aquela coisa chatérrima mesmo? É disso aí que a gente fala. Aí depois teve o Fernando puxando o saco lá da Renata, porque mulheres, mostrar força, sei lá. Porque sabe aquela coisa chata? Eu gosto do Fernando pelo que eu vi dele da Grande Conquista e eu sei o potencial dele. Mas tá chato, Fernando. Tá chatérrimo. Chatérrimo, tá? Tá muito chato isso. Mas enfim, todo mundo ali ficou tentando se acertar. Só que o negócio mesmo ali começou com a Rayane metendo o pau no Dudu Camargo. A madrugada começou justamente com as repercussões da postura agressiva do Dudu Camargo ao vivo. A Rayane ela resume que o sentimento geral da casa era esse. Ele me deu um tiro sem colete. Aí ela começa a dizer que o Dudu Camargo interrompeu todo mundo. Principalmente a Michelle. Não exagera, tá? Ele só interrompeu a Michelle. Ele não interrompeu ali ninguém. Ele não ficou ali querendo fazer interrupt, como a Rayane tá doida pra acusar. Sério, gente. Desculpa. Vocês sabem que eu tenho ranço da Rayane. Tenho ranço dessa Rayane. Ah, por falar na Rayane... hoje eu tava me preparando aqui, aí eu vi o Fofocalizando. Aí no Fofocalizando, o Matheus Baldi falou que a Rayane pode levar um pé na bunda. Acho que ele falou uma coisa assim. Porque a Graciane cancelou o divórcio com o Belo. Ou seja, ela desistiu de se separar do Belo. E depois do que vocês estão vendo na Fazenda, né, gente? Eu acho
que tá claro o porquê, né? Que ela desistiu mesmo de se separar do Belo, né? Vamos ser sinceros, né? A Rayane, de todas as mulheres que o Belo teve, a Rayane é a pior delas. Tá, é a pior. Sério, ela começou a reclamar ali. Ontem eu já falei uma parte dessa história aí pra vocês. Gente, eu tô aqui tentando botar no Play Plus na minha televisão, mas tá falhando tanto, mas tanto que aí fica difícil, né? Porque eu não consigo ver. Mas enfim, vamos voltar aqui. A Rayane, ela quer colocar uma pauta feminista, ela quer ir pra cima das pessoas usando uma pauta feminista. Ela chegou a falar pro Dudu que ela não aceita que coloquem o caráter dela em questionamento. Mas assim, foi ela própria que se colocou nesse lugar. Ela chega no primeiro dia da apresentação e diz que estava envolvida com estelionato. Ela quer o quê? Que as pessoas pensem o que dela? Diga aí pra mim nos comentários. O que é que vocês acham que as pessoas vão pensar de Dona Rayane? Ela já chega, diz que se meteu com estelionato, ainda que fosse pelo ex-companheiro dela e tal, mas ela se meteu ali com estelionato. E aí nas redes sociais hoje, quando eu tava vendo, a equipe dela postou um vídeo, um monte de coisa lá, do ex dela e tal. E aí eu até respondi na coisa do Léo Dias. Ela tá usando uma pauta séria para se promover no reality. Isso nunca costuma terminar bem. Nunca. Vocês já viram isso no BBB outras vezes. Vocês viram isso no ano passado. Lembra do Justiça por Larissa? Estão querendo fazer a mesma coisa agora no Justiça por Rayane. Agora inventaram aí um Justiça por Rayane e vocês vão ver a merda que isso vai dar. Desculpa o palavrão, mas vocês vão ver aonde isso vai dar. Porque tá chato. É chato ficar falando disso, tá? É chato. E aí, essa justificativa, né? Porque ali a Rayane foi tentar conversar com todo mundo, tentar conversar ali sobre o sentimento dela com relação ao Dudu. Aí ficaram horas conversando ali e tal. Gente chata, chata. Tá? Ela ficou horas ali. Ontem eu contei, foram 2 horas ela falando com o Dudu direto. 2 horas ali, falando que ela não gosta que as pessoas coloquem ela abaixo do Belo, que ela não gosta que as pessoas vejam ela dessa forma, que ela não gosta que as pessoas associem ela com coisa ruim, porque se associa ela com coisa ruim, respinga no Belo e tal. Ela se dá uma importância que ela própria não tem. Ela se dá tanta importância que ela própria não tem essa importância. Mas ela se dá tanta importância que o papo dela é chato. É chato, tá? Muito chato. E aí, nessa conversa com o Dudu jogou um monte de verdades na cara dela também. Não tem como não dizer. O Dudu jogou um monte de verdades na cara dela. E eu concordo com as verdades que o Dudu colocou na cara desta mulher. Primeiro, o Dudu falou ali que aquilo é um programa de televisão. E que ele só está fazendo aquilo que a produção quer. E que para o programa é bom que tenha ali empates, que tenham essas coisas. Tá? Sério. Ele falou um monte de coisa, o Dudu debochou ali, falou lá que ele não tem nada pessoal contra a Rayane falando lá dos traumas dela, porque isso, porque aquilo, aí o Dudu debochava dos traumas dela e tal. E depois ele até falou, quando terminou essa conversa, que se ela precisa de tratamento, então que ela procure tratamento para cuidar dos traumas dela. Agora ela não pode ficar usando os traumas dela como justificativa para falar dos outros. E não pode mesmo, tá? Então, assim, foi chato. Essa mulher é chata. Ela quer mandar em tudo. Ela é dona de tudo. Ela quer comandar geral ali e tal. Ela já reuniu um grupão ao redor dela e tal. Gente, essa mulher tá chata. Bota chata nisso, tá, gente? Eu já tô assim com o ranço dessa mulher. Ranço. Ah, mas o resumo geral é esse. Tá? Ela ali conversando com o Dudu ali jogando verdades na cara dela e dizendo que ele só tá fazendo o que a produção do programa pede para eles fazerem. Só. Ele só tá entregando o que a produção pede e está fazendo aquilo que se espera dele. O que não há absolutamente nada de errado com isso. Só que a casa toda começou a botar o Dudu numa situação complicada. Começando aí
pelo Papai Tube, pelo Fabiano Tube. É estranho chamar Fabiano Tube, eu prefiro chamar Fábio Tube. Fica melhor, né, Fábio Tube, mas assim, o Papai Tube já começou a desconfiar do Dudu. Uma das coisas que o Papai Tube falou, inclusive, é que ele tá desconfiado que o Dudu é de fato um infiltrado, porque ele ficou 40 minutos no closet. E aí ele tem a teoria que ele traçou ali, é que a produção chamou ele para dar a ordem de tacar o terror na casa. E aí eles estão realmente com a ideia de que o Dudu é o segundo infiltrado. Eles inclusive falaram que eram 2 homens, não tinha como ser uma mulher infiltrado, porque só os homens teriam coragem de fazer algumas coisas ali e tal. Vocês soubessem, gente, vocês soubessem que a Carol... Gente, a Carol, não, isso eu tenho que falar pra vocês, tá? Hoje eu posso dizer, Carol, você tem que investir na carreira de atriz, mulher. Carol, investe na carreira de atriz, porque tá maravilhosa hoje. Tacando o terror lá dentro da casa, criando milhões de teorias da conspiração ali, pra cima da Gabi Hispânica e tal. E aí, ela ali, na maior cara de pau, dizendo que não é a impostora. Mas, gente, só a gente aqui fora sabe que ela é impostora. O pessoal lá de dentro não sabe. Mas é muito, mas muito legal que ela convence o pessoal de dentro que ela não é impostora. Então, isso é eu dizer que o trabalho dela tá bem feito. É isso que se espera dela. É isso que a gente espera da Carol. Dá pra dizer, Carol, tu é muito atriz, mulher. Tu é muito atriz. E aí, para completar as coisas, a casa já tá começando a criar um sentimento anti-Dudu. E aí o Nizam não queria dormir na cama do Dudu de qualquer jeito. Ele disse, eu não quero encostar nas coisas dessa pessoa. Sério, gente, sério. Eles estão criando ali toda uma situação para colocar o Dudu no centro das atenções. O Dudu e a Ioná. Sabe aonde é que isso vai dar? Vocês só vão dar força para ele. Vocês só vão fazer com que ele se destaque mais. É sério. Esse povo não se enxerga. Eles não se enxergam. Não, assim, parece que eles... O Nizam já participou do BBB, de uma das edições mais icônicas possíveis. E o Nizam estava lá quando começou toda a casa contra o Davi. O que foi que aconteceu com o programa? Quem foi que ganhou aquela edição? Não foi o Davi? Ah, gente, desculpa. O cara ali passou por tanto reality e não aprendeu ainda que não dá para criar perseguição? Ah, pelo amor de Deus, né? Bote burrice. Burrice na cara dessas pessoas, gente. Bota muita burrice ali na cara deles. Porque, sério mesmo, né? Eles não conseguem se segurar. Não conseguem mesmo. E aí, teve um momento ali, né? Que depois falaram tanto dele e tal. Outro momento paralelo que aconteceu durante a madrugada foi a Gabile. Ah, vamos lá. O que foi que aconteceu com a Gabile? A Gabile começou a reclamar do programa. A Gabile começou a dizer ali que as pessoas é que estão entendendo ela errado. Não é como se ela não se sentasse ali na sala e dissesse que ela chegou ali que não estava nem aí pro prêmio. Sério, se o Fábio Tube teve essa interpretação, o Papai Tube teve, ali não foi só ele, o Fernando teve a mesma interpretação, a Ioná teve a mesma interpretação, e aí ela diz que todo mundo interpretou ela mal. Desculpa, ninguém interpretou ela mal. Ela disse literalmente que ela não estava ligada, que ela não estava nem aí pro prêmio, que ela foi lá para se promover. E aí ela foi lá pro quarto e começou a chorar, dizendo ali que as pessoas estão distorcendo a fala dela. Mas se foi ela quem disse, foi ela quem falou
que ela não estava ligando pro prêmio, mas disse que as pessoas estavam distorcendo o que ela falou. Aí ela já mostrou ali que ela tá arrependida de participar da Fazenda. Ela falou ali numa frase meio que desdenhando a Fazenda, que ela largou o Rancho do Maia, que tinha ali engajamento e milhões de visualizações para estar lá. Juro, essa menina merece ser a primeira eliminada, tá? Ela merece, porque ela realmente não quer estar no programa. E ainda mais, tá? Ela tá ali querendo colocar o Dudu Camargo na perseguição junto com a Ioná. É de uma burrice fenomenal. Sabe? É a típica imagem de rede social, da galera de rede social, que não sabe pensar com lógica e estratégia. Sério. Ela reclamou ali, ela disse que ninguém ia largar 3 meses de programa, 3 meses da vida pra estar lá no programa, se não fosse por causa do prêmio, sendo que foi ela que falou que foi pro programa para se promover, mas que ela preferiria estar no Rancho do Maia. Então ela própria, assim, não entende, não sabe fazer uma argumentação. Sério, não dá. Eu já tenho ranço dessa menina também. Tá? Ô, mulher chata. Tá chorando por quê? Você aceitou participar do programa porque você quis participar. Ninguém te chegou, botou uma arma na tua cabeça e disse, agora tu vai pra Fazenda. Não, você aceitou. E não adianta dizer que estar no Rancho do Maia era melhor. Se você realmente quisesse ficar no Rancho do Maia, você não teria assinado o contrato com a Record para estar na Fazenda. Então, né, esta merece ser a primeira eliminada e manda ela de volta lá pro Rancho do Maia, se é isso que ela quer. Não é isso que ela tá querendo? Se promover? Ela não tá nem aí pro dinheiro? Então pronto. Façam a vontade da mulher, mandem ela pra lá. Sério. Mulher chata, coisa chata, mulher chata. Aí teve um outro momento da noite também, tá, gente? Que foi o Alas. O Alas também falou ali sobre a Ioná, que ele vai mesmo partir pro embate com a Ioná, que ele vai mesmo brigar com a Ioná, que ele vai mesmo fazer as coisas ali e tal, e que a Ioná tá provocando ele. Ou seja, já deixou claro. Vai partir pra cima. Se tiver que partir pra cima, se tiver que ir ali pra cima da Ioná, ele vai mesmo. Que a Ioná, né, é um embate ali pra ele e tal. Sério. Esse menino ali, eles vão se queimar com muita facilidade. Porque a Ioná tá despontando como um dos melhores destaques dessa temporada. Aí teve um outro momento aqui. Esse foi o momento interessante, né? E eu não vou dizer o contrário, porque se eu tivesse no lugar dela, eu também acho que faria a mesma coisa. A Duda chegou no Matheus e disse que as pessoas estão desconfiando que ele é o infiltrado. E ela falou que ela própria também tem essa desconfiança de que ele é um infiltrado. Mas, mesmo que ele seja um infiltrado, ela disse que na hora da votação ela ia meio que dar uma engambelada. Ela ia dizer ali pro grupo dela que ela também votaria no Matheus, só que quando fosse na hora ela daria o voto em outra pessoa. Pelo olhar dela, olha o olhar dela. Eu vou até botar em tela cheia aqui para vocês verem. Digam pra mim, esta menina não tá interessada no Matheus? Olha o sorriso no rosto, o brilho nos olhos. Ela não tá... Eu vou dar um zoom, porque isso aqui merece um zoom. Ela não tá interessada no Matheus? Olha só, gente. Ela não tá interessada no Matheus? Tá, gente, ela tá muito interessada no Matheus. Eu não tiro a razão dela não, tá? O Matheus é muito bonito. Dá pra ver aqui o quanto esse homem é bonito. Dá pra ver o quanto ele é um homem bonito. Dá pra ver. Então, qualquer uma ali, ou qualquer um, ficaria encantado só de olhar pra ele, pra ver o quanto ele é bonito. Mas ela deixou claro ali que ela pretende dar uma engambelada. Se ele ficar no programa, pode ter certeza, ele vai se envolver com ela. Ah, mas como é que ele vai ficar? Gente, vocês estão vendo que o clima da Fazenda tá caótico, então pode ser que a gente tenha uma expulsão logo.
E aí ele é um dos substitutos. Então pode ser que ele volte para a fazenda, tá? Se vai voltar ou não sei. Mas que ele tem caminho aí para voltar para a fazenda, ele tem. Aí o outro destaque da noite, gente, foi justamente a Ioná. As pessoas ali, eu acabei de falar do Wallace e tal. O Wallace disse que a Ioná é a pessoa que tá tirando eles do sério. E aí a Michelle e a Maria foram ali pra cima, tá? Deixa eu pegar aqui e voltar a imagem. A Michelle e a Maria conversando ali com a Rayane. A Michelle e a Maria falam assim, que a estratégia da Ioná é desestabilizar qualquer pessoa. Aí depois o Wallace disse ali que a Ioná só tá lá para causar durante o ao vivo e que fora das câmeras ela fica pianinha. Deu para ver que não é só por causa do ao vivo não, né? Ela causou uma punição enorme para todo mundo aí. E aí elas e depois o Wallace começou a dizer ali que eles estão se sentindo de uma certa forma ameaçados pela Ioná. Mas porque ela tá causando, né? Porque se ela não estivesse causando, vocês não estavam se sentindo tão coisa com ela, né? Vocês não estariam tanto se sentindo ali tão chateados com ela. E aí, outro destaque da madrugada. Gente, eu não posso falar de todos os acontecimentos da madrugada, porque, desculpa, é muita coisa. São 26 pessoas. Não dá para eu relatar tudo de uma só vez. Mas assim, aconteceu durante a madrugada um desentendimento entre a Gabi Spanik e o Matheus. Tudo pelo problema linguístico dela, tá? A Gabi Spanik começou a dizer ali que ela entendeu que o Matheus criticou a história de sua vida durante a dinâmica lá do chapéu. E também que o Matheus tinha falado da mãe dela. Só que não foi isso que o Matheus falou. E ela entendeu completamente errado. E aí ela falou que era por isso que ela não queria participar da Fazenda, porque ela não sabe falar português direito, que o português dela não é tão desenvolvido para ela entender algumas coisas ali. E aí o Matheus negou que ele tivesse falado mal da Gabi ou da história de vida dela, que era justamente o contrário. Que ele estava exaltando a vida dela. E ela entendeu que ele estava pagando o bem com o mal. Sendo que não foi isso que ele fez. E aí ele foi lá, se justificou, negou, e que ela não entendeu ali o que ele estava dizendo. E aí a única coisa que ele falou ali durante a dinâmica foi só uma crítica ao jogo dela atual na Fazenda. Não a vida ou a história dela. E aí a Gabi continuou dizendo que ele pagou o mal com o bem que ela tinha feito para ele. E aí o Matheus, ele meio que ficou bastante mexido e comovido com essa situação toda, que ele próprio depois foi chorar. Ele e a Gabi Spanik foram conversar, passaram ali acho que foi quase umas 2 horas conversando, ficou ali quase umas 2 horas falando. O Dudu tava ali fazendo meio de campo entre eles, e aí ele chorou, ela chorou, ele pediu desculpas pelo que ele tinha falado, que se ela tinha entendido errado. E aí os dois se abraçaram, ela chorou, ele chorou. E enfim, gente, foi só isso, tá? Foi só isso ali de grande destaque. Teve um outro momento também que o Dudu foi conversar com a Michelle. E aí no meio dessa conversa do Dudu com a Michelle, ele pediu desculpas pra ela pelo que ele tinha falado. E aí tal. Aquela coisinha chata, tá? Não foi nada de tão importante assim, tá? Nada de tanta coisa assim. Aí teve outro momento ali que a Rayane começou a se dizer traída pela... Qual foi o nome que ela falou? Pelas amigas dela, a Kati e a Gabi, que miraram nelas na dinâmica. Então ela disse logo que a Gabi e a Kati não são as mais amigas delas. E já começaram a montar ali um motim
para ir para cima da Gabi Spanik também. Olha só o que elas estão querendo fazer. Rayane é um gênio do mal aí dentro, dá pra ver, né? Aí depois teve um outro momento ali que a Renata e o Nizam começaram a falar sobre pauta, esse negócio de pauta de homem contra mulher, ele falando sobre isso, que ele não concordava com essas atitudes, que ele não concordava com essas coisas, e essa pauta de homem votando em mulher já está sendo usada dentro da casa para ser motivo de voto. Assim, a gente já sabe que de grandes destaques da noite foram o Dudu, que é o vilão que eles acreditam que seja mandado pela produção, e a Ioná, a vilã que todos ali já estão vendo a estratégia. E a Gabi Spanik já está crescendo por aquele lado que eu falei para vocês que ela ia crescer. A questão linguística é um problema para ela. Enfim, é um problema para ela. Um grande problema para ela. Mas acredito, gente, eu falo aqui com, assim, de verdade. Se a Gabi Spanik é cantora e compositora como ela falou que ela é e tal, isso não vai ser grande problema para ela. Porque uma das características de você cantar e de você compor é a transliteração. Inclusive eu falei disso no vídeo aqui, falando do Estrela da Casa. A transliteração é isso. Se você não sabe falar determinada palavra em outro idioma, você vê como é que se escreve aquela palavra e tenta achar o equivalente no seu idioma. E aí você consegue aprender alguma coisa do idioma alvo. Se ela tem dificuldade em português, era só ela conversar com alguém e perguntar como é que se escreve essa palavra e tal, e ela prestar atenção nos sons, que aí ela vai começando a encontrar as conexões e vai começando a fazer as pontes necessárias para melhorar o vocabulário dela. A Gabi Spanik, o grande problema dela é só vocabulário. Talvez ela não entenda todas as palavras que a gente fala. E realmente dá para ver que ela não entende. Mas isso não é algo tão difícil e que seja extremamente limitante, porque a gente sabe que não é. Aí, antes de todo mundo ir dormir, teve lá o Apolo mordendo a cabeça do Dudu Camargo. Isso aqui foi maravilhoso de ver. E ainda assim, sabe, o Dudu Camargo... Gente, deixa eu só apertar aqui, eu acho que eu apertei o botão errado. O Dudu Camargo, ele... Sério, o Carelli fez uma excelente escolha. O Dudu Camargo é o gênio do caos. Dudu Camargo vai causar muito. Dudu Camargo nesta fazenda vai causar muito. Olha só aí o Apolo mordendo a cabeça dele. E isso aí eles estavam lá na baia se preparando. O Apolo mordeu a cabeça dele. Aí depois todo mundo riu, até ele riu da situação. Foi maravilhoso, gente. Foi maravilhoso de ver. Tá? Ele vai ser o agente do caos. Se preparem que vocês vão ouvir eu falar demais do Dudu e da Ioná. A dupla que eu não pensava, sabe? A dupla mais inesperada surgiu nessa fazenda. Que dupla inesperada essa, né? Que dupla inesperada. E aí, vai acontecer as coisas hoje de manhã, né? O que a gente teve hoje de manhã? Para começar, hoje de manhã, a gente já teve ali a casa toda partindo para cima do Dudu. E teve também um problema ali entre o Fabiano e a Gabi. Então vamos começar primeiro por esse, tá? O Fabiano já disse ali que a Gabi estava causando demora ali no chamado para lições dos tratos que eles tinham que fazer com os animais. E aí uma das coisas que o Fábio Tube falou ali é que é um saco ter que ficar cuidando de criança lá dentro. Só que o alvo principal do Fabiano Tube nem era a Gabi. Ele reclamou da Gabi, obviamente, mas não era a Gabi. O alvo principal dele era o Dudu Camargo.
Ele chamou o Dudu Camargo de preguiçoso. Disse ele não faz porra nenhuma nessa casa. Tá todo mundo ralando e ele lá deitado. O Fábio Tube passou horas falando mal do Dudu. Passou horas, literalmente, horas. Não foi pouca coisa não. Foram horas falando mal dele, tá? Chato ali. Ele disse que o Dudu é preguiçoso e tal. Mas quem ficou ouvindo mais as reclamações dele foram o Nizam. Ele falou isso muito pra cima do Nizam. Aí teve um outro momento também que ele disse que o Dudu atrapalha o grupo, que eles estão ali quase se fudendo por causa do moleque e que o moleque só atrapalha as ações. Chamou ele de biscoiteiro, disse que o Dudu quer ser o centro das atenções e que o Dudu desceu para a área dos animais ali na hora do trato de chinelo de propósito, justamente para causar uma punição, para querer aparecer e tal, porque afinal a atividade exigia aí de galocha, mas que ele fez isso de propósito para ser notado pelas câmeras. E aí o Fábio Tube declarou, e falou isso ali pro Nizam, que por mais que ele já tenha uma rivalidade construída com a Gabile, ele vai botar o alvo de prioridade dele em cima do Dudu. Ele falou isso pro Nizam. O grande alvo dele vai ser o Dudu. Vou votar no Dudu para a primeira roça. E ontem, né, o Will falou que a primeira grande roça deveria ser a Gabi, Dudu e Ioná. Pena que não vai acontecer desse jeito, né? Pena que as coisas não vão acontecer desse jeito. Pena. Aí depois teve justamente a Ioná. A Ioná hoje só deu ela. Hoje todo mundo tava falando da Ioná. Não é uma diva maravilhosa que tá causando. As divas 50 mais. Valorizem as divas 50 mais. Elas são entretenimento puro, quando estão dispostas. Mais ou menos como a Márcia Fu fez na edição dela, a Ioná tá fazendo agora. Tá? E aí, o principal evento do dia, tá? Foi uma obra-prima do caos, em vários níveis. Vários níveis. Aí começou primeiro ali com o Fernando. O Fernando conversando com todo mundo ali no quarto. A Ioná é fofoqueira também, né? Porque teve uma cena dela contando pro Dudu tudo o que estavam falando dele. Sério. E ela falando várias coisas que ela pretendia fazer ali e tal. E os dois se juntaram no caos. Que amizade do caos maravilhosa essa. Os dois se juntaram ali. E inclusive a Duda agora também quer ser parte desse grupo de botar fogo no feno e fazer a gritaria acontecer. Maravilhosos, maravilhosos. Eles precisam ser salvos quando caírem numa roça. Precisam ser salvos para ontem. E aí o Toninho Tornado também teve um momento que ele falou ali que o Dudu tava ali fazendo de tudo para aparecer até na baia. Porque o cavalo tinha mordido a cabeça dele e que ele teria feito isso de propósito para chamar a atenção. Estão se juntando a casa inteira contra o Dudu e aí vocês já sabem aonde isso vai dar. Vocês já sabem aonde isso vai chegar. E aí teve outro momento ali que o próprio Dudu estava falando. Eu não sei, acho que era com o Chia, não dá pra ver porque ele tá de boné. Aonde ele fala que na visão dele a Renata vai ser um dos grandes destaques da temporada e que vai ser difícil eliminar a Renata. Desculpa. E assim, se vocês acharam a Rayane da mulher do Vitor chato, a Rayane, não a Rayane Figliuzzi, tá? A Rayane Moraes, a atual esposa do Vitor Pecoraro.
Se vocês acharam a Rayane Moraes chata no Power Couple, imagina a ex-mulher dele, a Renata. Gente, a Renata é tão chata quanto. Meu Deus do céu. Tanto que a Ioná chamou a Renata de síndica da fazenda. Que ela quer ali colocar ordem em tudo, quer definir quem faz o quê, quem lava a louça, quem faz comida e tal. A Renata é chata. Desculpa, a Renata é chatérrima. Teve um outro momento também que eles foram fazer outra parte da aula ali, de como é que cuida da fazenda e tal, que foram ensinar ali como é que fazia a coleta seletiva do lixo. E aí teve um pequeno atrito entre o Will e um atrito entre ele e o Fernando. Gente, foi chato, tá? Foi uma coisa chata aí. Tá, basicamente isso. Mas o Fernando acusou a Ioná de traíra por jogar a Rayane contra ela. Aí a Rayane depois chamou a Ioná de VTzeira. A Rayane, que mais fez VT até agora, chamou a Ioná de VTzeira. A Rayane. Tá? A Rayane, namorada do Belo, que a internet está chamando de Bela. A Rayane chamou ela de VTzeira e que ela se acha a estrela do mundo por ter mais seguidores. E prometeu detoná-la na próxima dinâmica. A Ioná tem 27 mil seguidores, gente. Desculpa, a Rayane tem 400 mil. Quem é que tá buscando engajamento aí para aparecer? Me parece muito mais a Rayane do que a Ioná. Só que eles nunca se enxergam. Eles nunca se enxergam. Sério mesmo. A Rayane é das mulheres que o Belo pegou, é completamente errada, completamente equivocada nos posicionamentos dela. E aí o Wallace falou ali que ia pegar ela de jeito, tá? Que deixa ela ir pra cima dele, que ela ia pegar de jeito, que ele ia pegar ela de jeito. Depois ele falou pro Dudu também a mesma coisa, que ele ia pegar o Dudu de jeito, que o Dudu não ia pra cima dele não. Aí Ioná e Carol resolveram se juntar numa aliança das rejeitadas. Mas antes, tá? A Carol recebeu a instrução da produção sobre o seu desafio de pedir comida para os outros. E spoiler, ela cumpriu o desafio. Ela pediu comida do Toninho, do Dudu e, se eu não me engano, do Matheus. Foi dos três ali que ela pediu. Eu não vou lembrar agora de todos os outros, mas até o final eu tenho essa informação escrita aqui, eu falo. Ela recebeu o comando e ela cumpriu. Só que assim, ela recebeu o comando, já era muito perto de meio-dia, a hora do almoço ali. Então, quem tá mais atento vai perceber que entre ela ter entrado no closet e pedido e recebido a ordem e ela efetivamente ter cumprido a ordem, eles vão se tocar que talvez ela também seja uma das impostoras. Então é meio estranha essa forma como a Record tá fazendo essa produção. Mas aí começou a formação de outro grupo ali, que envolve a Isabelle 2, a Tamires, a Kate Maravilha, a própria Ioná. Sério mesmo, gente. Sério mesmo. O negócio ali tá começando a crescer bastante. A gente tá vendo o negócio começando a crescer ali. O ranço se instalando ali. Olha aí. Ela cumprindo o primeiro desafio dela. Ela pediu um pedaço de carne do Toninho. E aí o Toninho deu um pedaço de carne para ela. Aí depois ela pediu queijo pro Dudu. Dudu também cumpriu aí e deu um pouco de queijo para ela. E aí ela pediu, acho que não foi do Matheus. O Matheus está ali atrás. Foi do Wallace. Ela pediu ali, acho que foi uma azeitona do Wallace. Ela cumpriu o desafio dela de infiltrada, tá? Então ela pegou ali comida dos três. O
E aí começa todo o caos que levou a maravilhosa cena da Ioná causando uma punição. Isso aqui já foi de tarde. A Ioná e a Carol fizeram uma aliança poderosa. E elas identificaram uma inimiga comum na briga delas. Qual foi a inimiga comum? A Rayane. Inclusive, maravilhosa, a Ioná saiu da sede, foi para a casinha da árvore conversar com a Carol. E aí ela fala assim para as meninas ali: que beleza natural. Aí a Rayane entendeu que tinha sido uma indireta para ela. Aí quando ela estava na casinha da árvore com a Carol, ela de fato confirmou que jogou de propósito mesmo contra a Rayane, que ela fez isso contra a Rayane. E aí, uma outra inimiga comum delas, a Renata, que elas duas chamaram de Jararaca, Cascavel e líder da panela de pressão. E a Carol chegou a dizer que a Renata está manipulando a casa. Aí a Ioná traçou um plano junto com a Carol. Qual foi o plano? Vai se fazer de amiga da Renata, elogiá-la para depois expor a falsidade dela. Disse ela para Carol: vou fazer a Renata encher a bola dela até estourar e BUM! Vai ser interessante como é que ela vai fazer esse caminho todo. A Ioná, gente, ela tava ali, passou horas conversando com a Carol. Deu pra ver ali que as duas estão com bastante ranço de algumas pessoas ali dentro. E a gente vai ver isso crescendo mais ao longo dessa temporada. E aí, a grande cena. Dudu Camargo ali, todo mundo falando mal dele, todo mundo metendo pau nele. E aí a Ioná ali chegou já querendo colocar o caos na casa. O Dudu Camargo vai lá e ainda dá mais uma alfinetada nela, para ela fazer mesmo, para ela se jogar. E aí ela vai lá, depois de horas de planejamento, a Ioná executa o plano dela de causar na fazenda. Primeiro ela provoca as mulheres da casa. Depois, sabendo que ela estava na baia e que ela não podia entrar na piscina, ela entrou de propósito e causou a primeira punição. 24 horas sem água quente. E sabem o que foi o melhor no meio disso tudo? Culparam não a Ioná, mas culparam o Dudu, que o Dudu meteu pilha na Ioná. E por ele meter pilha na Ioná, ela agiu e foi lá e causou o caos ali. E aí, a Ioná gritando ali: isso é Fazenda 17. Começou a Fazenda 17, maravilhosa, maravilhosa. Série maravilhosa, ela é muito maravilhosa. Ela tava nem aí pra punição, tava nem aí porque estão falando dela. Gente, essa é a melhor personagem que tem num reality como esse. A pessoa que não tá nem aí porque estão falando dela. Ela foi maravilhosa, jogou ali na cara que ela não tá nem aí. Ela não tá nem aí. Foi lá e fez. E ainda o Dudu falou: vocês não querem direito igual? Agora vai todo mundo tomar banho de água fria também. Maravilhoso. E aí ele ainda fala mais, tá? Ele fala mesmo, ele falou ali que vivem reclamando ali e tal de tudo isso por causar problema no grupo. Então agora todo o grupo deve pagar também. O Dudu jogou na cara, assim. Gente, o Dudu é realmente muito bom. E aí a primeira punição deles, eu vou colocar em tela cheia pra gente ler junto essa punição, tá? Gente, foi maravilhoso de ver a punição, maravilhoso. O vídeo que eu mostrei pra vocês foi maravilhoso. Olha aí, de acordo com a página do manual da baia, os moradores da baia são proibidos de usar o reservado da sede, pias do banheiro, chuveiros, piscina, ofurô e duchas da área externa. Como consequência, os moradores da sede ficarão 24 horas sem água quente.
Gente, foi maravilhoso. Que caos maravilhoso foi esse. Que caos. E ainda para completar mais, a Carol Lecker fala assim: olha aí, vocês estão deixando aqui a água da pia vazando. E vocês vão levar mais uma punição por isso. Ele ainda meteu mais. Gente, foi maravilhoso. Maravilhoso, ainda meteu mais pilha na situação. Foi um caos generalizado ali. E a Ioná, depois de ter feito o caos, desceu tranquilamente para a baia. Desceu ali tranquilamente. Aí o Dudu ouviu tudo que estavam falando dela e levou a fofoca para ela. O Dudu levou justamente a fofoca de que ela pode ser a mais votada para ir para a roça, logo na primeira semana. Dudu foi maravilhoso, maravilhoso, exercendo aí seu papel de fofoqueiro. E aí o Dudu ainda falou ali no meio do caos, imitando o Silvio Santos: agora ficou legal o jogo. Aí ele ainda falou que o dia tava triste, sem nenhuma confusão, sem nada. Aí o Fabiano Tube começa a dizer ali que o Dudu tinha que pendurar uma melancia no pescoço, porque o Dudu tava querendo o Ibope, porque o Dudu tava ali fazendo as coisas de propósito para aparecer. Aí teve um outro momento ali que a Gabi saiu berrando atrás da Ioná, que ela era uma frouxa e que ela não tinha coragem de falar na cara, que ela era uma frouxa, que ela não tinha coragem de agir ali na frente de todo mundo. Aí depois a Gabi reuniu todo mundo no quarto e aí começou a querer juntar um grupão para ir para cima da Ioná. Burra! Burra! Mulher burra! Não é assim que se faz. E aí a Ioná dobrou a aposta. A Ioná avisou a casa inteira: debocha quando eu estiver na baia, que a punição vai ser todo dia. E se me botar na roça vai ser pior. Maravilhosa, gente, maravilhosa. Ela botou o caos. O caos. Sério, a Ioná foi maravilhosa nessa cena. Foi maravilhosa aí e tal. E no final das contas, tá, gente? A Ioná, que eu vou colocar aqui, Ionacalipse. Basicamente, ela foi o centro do dia. Ela é uma vilã que está construindo alianças dentro da casa, que ela é uma vilã que está criando embates dentro da casa e que colocou uma punição proposital. E aí a gente tem o Dudu vindo ali como o cara que vai, cavando ali o negócio para fazer acontecer e depois faz o circo pegar mais fogo ainda. E o Dudu, nesse momento ali, ele próprio chegou a dizer: eu sou um infiltrado, eu sou um impostor. Isso quando ele estava conversando ali com a Duda, com a Ioná. Eu sempre esqueço o nome dela também, gente, porque ainda estou aprendendo aí muita coisa, tá? E ele assume, ele planejou o caos mesmo de propósito, ele fez isso de propósito, e aí ele entendeu que a punição seria geral, tá? E aí, depois que ele viu que as coisas poderiam também ficar muito para cima dele, ele ali decide que ele vai também, de uma certa forma, botar pilha assim na Ioná, para que ela cause mais punições ali, que ela continue causando mais dentro da casa. E aí ele fica lá. E aí o Dudu foi de fato quem deu o empurrão final na Ioná. Ele ainda falou lá: vai lá, inaugure, fique conhecida como a primeira a gerar a punição desta edição. Entre bonito e entre pra arrasar. Inclusive, tá? Foi ele quem abriu a porta para Ioná entrar na sala depois de ter causado a punição. Foi maravilhoso de ver, gente. Foi maravilhoso de ver. Sério, o Carelli acertou muito, muito nessa temporada. A Ioná ficou na área externa, o Dudu agiu ali como o agente do caos, incentivando ela a enfrentar a casa sempre que for necessário. E sério, ela foi maravilhosa. E ele ali, segurando e fazendo o caos acontecer e sustentando.
E no final das contas, gente, tá? No final das contas, é sobre isso. Reality é isso. Se você continuar ali todo o tempo, ai, por quê? Ai, vamos viver em paz e amor como que é a Rayane, então tu não tem que estar no reality show. Se tá no reality show pensando nisso, desculpa, você já tá errado. Você tem que estar no reality show para entregar entretenimento. É para isso que a gente quer. Entretenimento, tá? Entretenimento. Aí a Saori teve ali a tentativa de ser a voz da razão, que ela foi lá conversar, né? A Saori que estava aqui nessa cena da cerca, ela disse ali que por mais que ela não concordasse com as atitudes da Yoná e do Dudu, ela também não concordava que a casa pegasse uma única pessoa para Cristo como pegou a Yoná desde o começo. Teve uma outra cena também, que a Carol reclamou sobre as caras de boca e deboche que as pessoas estão fazendo dentro da casa e que a tensão está atingindo a todos, não apenas os envolvidos na briga. E aí, a Renata traçou uma linha ali avisando: não mexe nas minhas coisas, porque se mexer, aí eu vou tacar fogo em tudo. No final das contas, gente, tá? No final das contas, essa galera ali é fraca, essa galera não tem ali estofo mesmo, como a própria Yoná falou, não tem cacife pro buraco dela, porque vocês perceberam, o buraco da Yoná é mais embaixo. Vocês perceberam isso, né? O buraco dela é bem mais embaixo. Olha aí, gente. Eles ali agora na sala se preparando pro ao vivo que vai entrar daqui a pouco, tá? Basicamente é o que tem. Eles estão ali e a Yoná tá falando, tá? Deixa eu ver o que a Yoná tá falando. Se eu quiser fazer VT com o senhor, Rayane e a Yoná estão discutindo justamente por causa do VT. Yoná jogando na cara da Rayane: se você gosta de cozinhar, cozinhe. se você não cozinhou, você não... Rayane é chata, viu, gente? A Rayane... Só que a Rayane é chata para um lado negativo da coisa. Porque a Rayane pesa muito nas palavras. Ela pesa demais nas palavras. A Rayane pesa muito, olha aí. Agora, se você dispor a fazer comida, aí eu deixo também. Yoná jogando na cara. Se você quer fazer comida, o problema é seu. Se tu quiser ir lá, se tu não quiser, vai pra pessoa, vai pra porque tem gente aqui, vai pra deixando tudo tá deixando eu não fluir pra ficar na cozinha. A Yoná acabou de dizer ali que tem gente lá que tá abrindo mão de viver a fazenda para ficar o tempo todo na cozinha. Aí a Rayane fala, tá fazendo VT. E aí a Yoná falou, não, você quer cozinhar, você cozinha. Se você quiser comer, você come. Se você quiser fazer alguma coisa, você faz. Agora eu tô não vi nada. Mas tu não viu meu filho, né? Então eu não preciso provar. Primeiro dia que eu vi. O dia que eu lavei a louça, você viu? Mas eu sou obrigada a dizer toda vez que eu tô fazendo. Não. A Yoná é o agente do caos ali. Ela e o Dudu deram certinho como agentes do caos, viu? Deram certinho. Rayane até se levantou e foi embora. Gente, a mulher do Belo, desculpa. Não dá. Ela é muito chata. Sério, pensa numa mulher chata.
é a namorada do Belo. Ou a mulher que quer controlar tudo, quer saber de tudo. Ai, e ficar usando pautas erradas ali, botando coisa errada. Ó. Ela já foi reclamar ali com as meninas sobre a Ioná de novo. O Dudu falou assim: pode ser que ela ganhe pro fazendeiro. Aqui estava sentada aqui, apontando pra Rayane. Não sou obrigado. Não é obrigado. Não, teoricamente eu acho que ganha uma punição e se o fazendeiro não fizer, ganha outra, não? Gente, eles estão dizendo ali que a Rayane, se a Rayane ganhar pra ser a primeira fazendeira, a Rayane vai colocar a Ioná pra fazer os tratos ali. E se a Ioná não fizer, vai levar punição de propósito. Só para esclarecer, tá? Se o peão não fizer, quem faz as atividades é o fazendeiro, tá? Se o peão não fizer, a casa toda leva uma punição e é o fazendeiro quem tem que fazer. E se o peão não puder fazer a atividade do trato dos animais, quem tem que fazer é o fazendeiro. Isso aí é a regra. Mas enfim, gente, tá maravilhoso. Tô amando. Essa temporada começou com tudo. Vai, Carelli, entrega o máximo pra gente, tá bom? Daqui a pouco eu tô de volta pra gente comentar a dinâmica que vai eliminar uma das 4 de fazer a prova de hoje. A Saori, a Renata, a Michele ou a Rayane. Quem vocês acham que vai ser eliminada dessa prova de hoje? Eu tô achando que vai ser a Rayane, exatamente porque a Rayane tá criando toda essas monte de regra ali. Essa mulher chata, chatérrima ali, acho que vai ser ela que vai acabar caindo ali fora da prova. E deve ficar entre Saori, Renata e Michele. Mas a gente vai descobrir isso daqui a pouco, tá bom? Beijo pra vocês. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau.